você que assiste a gente aqui no Diário do Iguaçu. Hoje nós estamos com a Ana Paula Stimmer, sócia e proprietária da Stimmer Multas, e ela vai conversar com a gente hoje sobre alguns casos, né, algumas explicações sobre o trânsito, né, sobre multas, né, tudo nesse sentido. Ela vai estar fazendo essa conversa aqui geral com a gente hoje. Muito obrigada, Ana Paula, por ter vindo hoje. O Diário do Iguaçu agradece a sua presença. Eu que agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho mais aí sobre o mundo do direito de trânsito. Isso aí. Você pode começar se apresentando pra gente? Sim. Meu nome é Ana Paula Stimmer, eu atuo há mais de 13 anos no mercado de direito de trânsito, sou pós-graduada em direito de trânsito, bacharel em direito e graduando agora na parte de despachante documentalista. Para quem está entrando na área de direito de trânsito, eu também dou mentorias aí sobre o assunto. Nós temos a empresa matriz aqui em Chapecó, Santa Catarina, e possuímos também outras empresas em Xanxerê, Lages e Itapema. Muito legal, bacana. Então tem um bom repertório ali para falar com a gente sobre essas situações, né? Isso. Até é muito interessante participar aqui do podcast para a gente trazer assuntos que muitas pessoas não possuem o conhecimento. Direito de trânsito ele é um assunto bem específico, é algo até que na faculdade de direito tu não aprende sobre direito de trânsito. Se tu tiver uma aula, vai ser no sábado de manhã. Mas se tu quer um conhecimento no âmbito de direito de trânsito, você precisa buscar uma especialização. E é por isso que eu tento o máximo sempre compartilhar tudo que eu tenho de conhecimento nessa área. Porque direito de trânsito, ele possui diversas particularidades. Legal. Bom, vamos começar então com uma polêmica. Qual que é a importância da CNH, né? A gente tá vendo aí de algumas polêmicas sobre talvez acabar com a obrigatoriedade da CNH, a obrigatoriedade de aulas, né? Para tirar a CNH. E a gente quer saber então qual que é a importância de ter essas aulas e qual que é a importância da CNH. Na minha opinião, é muito importante ter as aulas, tá? Para poder você se tornar um condutor. Porque não basta você fazer as aulas práticas, fazer o teste de volante, passar no teste de volante. Você tem que ter o conhecimento sobre a legislação. Como é que tu vai estar numa via aí, andando, aparece uma placa e tu não sabe o significado da placa? Então, na minha opinião, eu acho que é de extrema importância, sim, ter toda essa parte teórica das autoescolas, tá? Tanto que é por falta de conhecimento que muitas pessoas que já possuem a CNH, que já têm a questão do direito de dirigir, já possuem sua CNH definitiva, que acabam tendo ela suspensa, que acabam tendo ela bloqueada. Porque diversas situações de bloqueio da CNH, às vezes ocorrem por falta de conhecimento da legislação de trânsito. Acho que a gente pode falar, então, sobre esses esclarecimentos, né? Trazer, então, alguns esclarecimentos sobre a nova legislação referente à cassação, né? Referente a multas, referente à suspensão. Algo que está me chamando muita atenção recentemente é a questão da nova atualização do Detran de Santa Catarina. A lei, ela sempre trouxe que a partir do momento que um condutor possui um bloqueio na CNH, ele não pode conduzir veículos, porque ele está suspenso. O Detran instaura um processo de suspensão, que se o condutor não recorre deste processo, ele gera um bloqueio no direito de dirigir do condutor. Esse bloqueio, às vezes, é por um determinado período. Vamos jogar aqui 6 meses de suspensão. Nesses 6 meses, se o condutor fosse abordado dirigindo com a CNH suspensa, ele era autuado, né? Levava uma multa por dirigir com a CNH suspensa, uma multa de 880,40, e que esta multa abriria um processo de cassação do direito de dirigir do condutor. O processo de cassação é 2 anos de bloqueio e faz com que o condutor volte para a autoescola fazer todo o processo de reabilitação. O que está me chamando a atenção? Que recentemente começou a instauração de processo de cassação dentro do Detran de Santa Catarina em cima de infrações que o condutor levou no período do bloqueio da CNH. Ele não precisou nem ser abordado.
Foram multas que ele levou neste período. Um caso recente que eu atendi, o condutor tinha 1 mês de bloqueio. E neste 1 mês, ele teve 4 infrações de velocidade. Infrações de velocidade de 4 pontos. Infração de exceder a velocidade a mais de 20% da máxima permitida. Cada uma dessas infrações instaurou um processo de cassação do direito de dirigir. Olha aí. Cada processo, 2 anos de bloqueio na CNH do condutor. Não é só os 2 anos. É voltar para a autoescola, fazer todo o processo de reabilitação do zero. Então, essa nova iniciativa do Detran, forma de instaurar o processo de cassação, ela vai trazer muitos problemas dentro do direito de dirigir dos condutores, tá? Esse cliente que eu tinha atendido, inclusive, ele falou, não, mas não fui eu que cometi as infrações. Esse carro é o carro que a minha filha dirige, mas está no meu nome. Nossa! Só que, se a filha dele que estava conduzindo, ele deveria ter feito a transferência da pontuação dessas multas para a CNH da filha dele. Ele não transferiu dentro do prazo que ele tinha ali administrativo de transferência de pontuação. E isso ficou na CNH dele e o Detran entendeu que o quê? Ele estava bloqueado, estava suspenso, ele não poderia dirigir. Se ele teve multas, quer dizer que ele estava na condução de veículos. E gerou os processos de cassação da CNH. Então, é de extrema importância entender. Suspensão é diferente de cassação. Suspensão é um processo onde o Detran vai te suspender por um determinado período a tua CNH. E a cassação, ela vai te bloquear o teu direito de dirigir por 2 anos e tu vai ter que voltar para a autoescola fazer todo o processo de reabilitação. Na suspensão, tu tem ali 6 meses de suspensão na CNH. Tu faz o curso de reciclagem, que é o curso obrigatório para todo condutor que possui a CNH suspensa. E com este curso e o cumprimento do bloqueio desse período de suspensão, aí você consegue pegar a tua CNH de volta, só fazendo o curso de reciclagem. Mas na cassação, não. Na cassação não é curso de reciclagem, é reabilitar novamente. Uma dúvida que acabou surgindo é se esse novo processo, essa nova norma, né, isso que está acontecendo agora, se pode gerar perda definitiva da CNH de alguém. O que acontece? Se ele não voltar a fazer o processo de reabilitação, ele perdeu o direito de dirigir dele, né? Até porque a CNH, ela é uma permissão, né? Então, você tem ela, mas você tem procedimentos a seguir. Você tem a legislação onde você precisa cuidar. A pontuação que tu vai ter dentro do período de 12 meses, as multas que você vai levar, porque algumas multas são autossuspensivas. E se você não seguir os procedimentos, o Detran, ele vai te penalizar. Ele vai te suspender o teu direito de dirigir. Ele vai bloquear o teu direito de dirigir até que você faça todo o procedimento de forma adequada para que você possa voltar a dirigir. Então, a cassação, ela te bloqueia por 2 anos, mas ela permite você poder voltar a dirigir novamente, mas somente após fazer o processo de reabilitação da CNH. Tem que voltar a fazer o processo de reabilitação. Não basta cumprir os 2 anos. Cumpre os 2 anos, volta para a autoescola, faz a reabilitação e novamente você consegue pegar o teu direito de dirigir novamente. Querendo ou não, é um transtorno, né? Um transtorno, mas fazer essa reciclagem, né? Fazer novamente isso. Mas, enfim, falando também sobre a parte de multas, quais que são as principais multas que você acaba recebendo, né? Sobre quais infrações que você acaba recebendo? O que acontece? Hoje, dentro da minha empresa, né, a gente atende em torno aí de 300 motoristas por mês, mais ou menos. O que a gente mais tem de clientes, geralmente, são condutores que possuem multas que vão gerar algum problema no direito de dirigir. Porque essas pessoas que estão procurando o nosso serviço, procurando a nossa ajuda, eles não podem perder a CNH. Muitas vezes é Uber, muitas vezes é o motorista de caminhão, que acabou levando uma multa aí que é autossuspensiva, que vai suspender o direito de dirigir, que é uma multa autossuspensiva.
Existem infrações dentro do Código de Trânsito Brasileiro que por si só geram processo de suspensão na CNH. Uma multa, por exemplo, de exceder a velocidade a mais de 50% da máxima permitida, ela é uma infração de 7 pontos, uma infração gravíssima, e que traz no seu artigo a suspensão do direito de dirigir. Uma suspensão que pode ser de 2 a 8 meses. Então, o condutor que não pode permanecer por determinado período com a CNH suspensa, ele vai procurar a Steamer Recursos e Multas para que a gente auxilie ele, através do recurso da infração, a ir em busca da nulidade desta multa. Costumo dizer que não é sobre se o condutor cometeu ou não cometeu a infração que a gente vai conseguir auxiliar ele, tá? É sempre na questão de erros procedimentais. Assim como nós temos que seguir toda a legislação de trânsito, o órgão autuador, quando for fazer uma fiscalização, quando for fazer a instauração de um processo de suspensão ou até mesmo a lavratura de um auto de infração, ele tem procedimentos a seguir. Se esses procedimentos não são seguidos de forma correta, conforme estão elencados lá no Manual de Fiscalização de Trânsito e também nas resoluções do CONTRAN, esta multa se torna uma multa anulável. E é aí que daí a gente recorre, vai em busca de um resultado favorável para tentar o arquivamento dessa multa e evitar que esse condutor tenha a CNH bloqueada. Muitas pessoas me perguntam assim, Ana, qual é a multa que vale a pena recorrer? Toda multa vale a pena recorrer. Toda multa cabe recurso, tá? Sim. Porém, a gente sempre faz uma análise do quanto é necessário você recorrer desta infração. O que essa infração vai ocasionar na questão do teu direito de dirigir? É uma multa de sinal vermelho e você não tem nenhuma outra infração na tua CNH. Paga ela com o desconto, não vai te ocasionar nenhum problema no teu direito de dirigir. Ana, mas eu não concordo com essa infração, eu não passei no sinal vermelho, eu quero recorrer. Então vamos recorrer. Dá para recorrer em busca da nulidade dela também. Mas nós costumamos sempre analisar o caso em concreto do cliente, do condutor, sempre focando no quanto ele precisa da CNH. Tá? A gente sempre cuida disso. É bom saber isso, né? É bom saber que enfim, tem como você recorrer e que vale a pena você recorrer à multa, né? Falando um pouquinho sobre o que você falou anteriormente, né? Sobre, enfim, a questão do pai, que aí deixou o carro com a filha e aí acabou não transferindo. É um caso que acontece muito, que é o deixar pra lá, né? Acaba deixando, acaba não cumprindo ali só uma o tempo. multinha. Exatamente. E aí, no fim, acaba esquecendo e acaba levando a cassação da CNH, por exemplo. Quando que vai ocorrer, vamos supor, a cassação da CNH? Só vai ocorrer se o condutor tiver cumprindo um processo de bloqueio, tiver cumprindo o bloqueio e acabar vindo alguma infração nesse período no nome dele e ele não indicar essa multa, tá? Uma sugestão que eu dou para os motoristas, tá? Você tem diversos veículos na tua família. Todos estão no teu nome. O da tua esposa está no teu nome, o da tua filha está no teu nome. É possível, hoje, fazer a comunicação do principal condutor. Tu não precisa pegar e transferir esse veículo para o nome da sua esposa ou transferir esse veículo para o nome da sua filha. Você pode pegar e fazer a indicação do principal condutor de forma online, super simples. Isso é novo pra mim, não sabia. Ele já acontece há um determinado tempo, mas é algo que dá para dizer que sim, é recente. E é algo muito prático e fácil de ser feito. É pelo acesso do Gov, dos dois condutores. Vai lá na Steamer Recursos de Multas, a gente auxilia, né? A gente faz todo esse processo e indica quem é o principal condutor daquele veículo. Muitas vezes acontece isso porque o financiamento do carro ficou no meu nome. E como o carro está financiado no meu nome, não é possível transferir sem quitar o financiamento. E por isso outra pessoa está conduzindo ele, tá? Então, isso ocorre muito dentro de famílias, de ter o carro financiado no nome de uma pessoa e ser o filho ou a esposa até mesmo aí que está conduzindo o carro.
mas tem uma forma de a gente resolver isso, que é fazendo a indicação do principal condutor, deixar lá quem conduz o veículo, placa tal, é fulano de tal. Então, só multas decorrentes do estado veicular, do estado do veículo, que não vão ir diretamente para esse principal condutor, porque elas são de responsabilidade do proprietário. Mas as outras infrações de velocidade, de estacionamento rotativo, de sinal vermelho, essas multas sem abordagem já vão direto para a CNH dele. Fica muito mais fácil você distribuir as multas entre a CNH de todo mundo do que tu deixar 3 carros todos em uma CNH só. Sim. Sendo que você só conduz um, né? Então, é bem importante essa questão de fazer a transferência, de fazer a comunicação do principal condutor, tá? Fica aí, então, né? E custa bem baratinho, pessoal. Vai lá na Steam que a gente massa. faz o procedimento em questão de 20 minutos. A gente faz esse procedimento e tira uma dor de cabeça aí na questão da CNH de quem é o proprietário e não conduz o veículo. Outra coisa muito importante de comentar é a questão de quando você vai fazer a venda de um veículo. Tu vai vender um veículo que está em seu nome, você tem que fazer o comunicado de venda. Você preenche o DUT, eu estou vendendo o carro aqui para fulano de tal, estou preenchendo o DUT, você não só assina ele. Quando você vai lá no cartório, você vai lá e pede para que eles façam também o comunicado de venda desse veículo. Nesse momento, você já está repassando todas as responsabilidades deste veículo para o novo comprador. A gente vê diariamente dentro da Steamer Recursos de Multas condutores tendo processos de suspensão na CNH por excesso de pontos por veículos que eles venderam e não comunicaram a venda. Então, é um problemão que, às vezes, só falta um pouquinho de conhecimento para evitar ele. E se fizer o comunicado de venda, que é um procedimento também muito rápido de se fazer dentro do cartório no momento que você está transferindo o veículo, já resolve diversos problemas. A Steamer também pode fazer essa mentoria, né, para o pessoal que fica em dúvida do que fazer, das coisas que precisa seguir, né? Então a Steamer também pode fazer esse aconselhamento. Na Steamer Recursos de Multas, nós trabalhamos com a consulta gratuita, tá? Então tu vem até a Steamer, traz o teu caso, deixa eu entender qual é a tua situação e eu vou verificar qual é a melhor solução para o teu caso. Aqui tu não fez um comunicado de venda, daqui a pouco tem que fazer um pedido aí para transferência desse veículo. Aqui o veículo está sendo conduzido só por uma outra pessoa, então rapidinho aqui a gente comunica quem é o principal condutor. Então traz o teu caso para a Steamer de Recursos de Multas, a gente faz uma análise gratuita e verifica como que pode estar auxiliando. E prestem atenção, tem uma infração de trânsito na CNH, verifica se essa infração não é uma infração autossuspensiva, verifica se essa infração não vai te ocasionar algum problema no teu direito de dirigir, mas eu tenho certeza que ninguém olha a CNH, né, todo mês ali para ver como é que tá os pontos. Eu tenho certeza que isso não ocorre. Claro e é o que a gente deveria fazer. Sim. E se quiser, manda uma mensagem todo mês para Steamer Recursos de Multas, que a minha equipe de pós-vendas vai olhar e vai te dizer, ó, tem multa, não tem, tá tudo ok com a tua CNH, só mandar uma mensagem que a gente dá toda essa assessoria. Eu digo que além da gente querer atender o cliente, além da gente querer sim fechar negócio com o cliente, a gente também quer orientá-lo para que ele saiba qual é o procedimento que ele deve fazer para que não tenha mais problemas com a sua CNH. Porque você vai chegar aqui com um problema, com um processo de suspensão da tua CNH. Eu vou te auxiliar a resolver esse processo de suspensão da tua CNH. Posso chegar lá no final e ter um resultado favorável, arquivar esse processo e fazer com que você não tenha a suspensão do teu direito de dirigir. Mas se você continuar tomando multa, continuar levando infrações que são autosuspensivas, vai chegar um momento que nem eu não vou mais conseguir resolver a tua situação. Então, por isso que eu gosto de te auxiliar a resolver esse problema que você está no teu direito de dirigir e também te orientar para que você não tenha mais problemas em cima da tua CNH. É isso. A gente trabalha muito com a orientação.
Legal. Acho que antes da gente ir para a última pergunta, você poderia falar pra gente onde é que a gente encontra a Steamer Multas? Hoje nós temos a unidade aqui em Chapecó, na Rua Uruguai, bem próxima à delegacia regional, em frente à Basáltica. Rua Uruguai, número 100D, centro de Chapecó. Pode também estar chamando nós no WhatsApp, que é o 49 98850 4498, ou então procurar nós nas redes sociais aí, que é Steamer Recursos de Multas. Também temos o meu canal no YouTube, né, que é Anulando Multas de Trânsito, onde eu tento compartilhar um pouquinho aí dos assuntos sobre direito de trânsito. Para quem não é de Chapecó, nós temos unidade em Xanxerê, Lages e Itapema, mas nós atendemos o Brasil inteiro de forma online, tá? Como o Detran ele é digital, então a gente tem essa facilidade de atender o Brasil inteiro de forma online. Não importa de onde você for, chama no WhatsApp, a gente faz o atendimento 100% online e resolve o problema da tua CNH. Legal, para acabar com a dor de cabeça, né, em relação ao trânsito. Bom, pra gente finalizar então, eu gostaria que você contasse um caso pra gente. Algum caso que você acha que foi assim, muito surpreendente, um caso que você acha que todo mundo passa, fica a seu critério. Sim. Eu vou puxar esse caso do cliente da cassação, que é um caso que tá me chamando muita atenção, porque metade dos motoristas que tiveram uma CNH bloqueada, que cumpriram o processo de suspensão entre 2024 e 2025, vão ter o seu direito de dirigir cassado. Ele teve apenas 1 mês de bloqueio na CNH. Hoje nem existe mais esse bloqueio de 1 mês, é no mínimo 2 meses das multas autosuspensivas ou então excesso de pontos 6 meses. Ele teve apenas 1 mês de bloqueio. Nesse 1 mês ele levou 4 multas, que são multinhas que ninguém dá bola, porque é uma multinha de R$ 130. Essas 4 multinhas de velocidade de R$ 130 geraram 4 processos de cassação. Cada processo de cassação, 2 anos de bloqueio na CNH. Nossa. Ou seja, o condutor, por conta de 1 mês de bloqueio, por conta de ter recebido 4 infrações que ele não cometeu, porque era um veículo que estava no nome dele, mas não era ele que estava conduzindo, por falta de conhecimento e não ter feito a transferência desses pontos, ele vai ter 4 processos de cassação, ou seja, 8 anos de bloqueio na CNH. E ele vai ter que fazer todo o processo de reabilitação. Mas ele foi inteligente, né? Procurou a Steamer Recursos de Multas e nós já estamos lutando pelo direito de dirigir dele. Como que eu vou deixar o condutor ter 8 anos de bloqueio na CNH por conta de 4 infrações de R$ 130? Então agora eu vou em busca de erros procedimentais do Detran e vou tentar anular os processos dele para evitar que ele tenha todo esse bloqueio no direito de dirigir e também evitar de ter que voltar para a autoescola fazer todo o processo de reabilitação. Quem tem tempo para voltar para a autoescola fazer todo o processo de reabilitação? Sim. Outro caso muito interessante também de cassação foi de um condutor que nos procurou. Ele teve uma multa de estacionamento rotativo. E ele estava cumprindo o período de suspensão do direito de dirigir dele. E essa multa de estacionamento rotativo gerou um processo de cassação na CNH. Expliquei para ele, nós estamos no prazo de defesa, né? Podemos ainda recorrer para tentar anular. E ele trouxe para mim que, na época que ele fez a CNH, ele não precisava nem fazer prova escrita. Tanto que ele é analfabeto. Olha aí. Então, ele é uma pessoa, ele é um senhor de idade, né? Ele já tem 70 e poucos anos. E se ele tiver que fazer reabilitação na CNH, ele nunca mais vai ter CNH. Porque ele é analfabeto. Ele não vai conseguir voltar para a autoescola. E quem é mais velho aqui sabe que lá antigamente não precisava fazer um monte de prova para você ter a tua CNH. Então, hoje ele tem a CNH dele, que é onde ele nunca teve infrações que foram cometidas por ele. As infrações que geraram o processo de suspensão foi
de um veículo que ele vendeu, não transferiu, acabou indo todas as multas para a CNH dele, ele acabou tendo o processo de suspensão do direito de dirigir e nesse período do processo de suspensão do direito de dirigir, ele acabou levando uma multa ali. Então é um condutor que provavelmente se tiver que reabilitar, não vai conseguir ter a CNH novamente, tá? É um caso infeliz esse, né? É uma pena. A gente vai lutar por ele. Eu costumo dizer assim, eu luto pelos meus clientes. Eu quero resolver a situação. Tu tá me contratando, eu vou em busca do melhor, do que eu possa fazer para reverter a tua situação. Tudo dentro da lei, né? Vou em busca para tentar reverter a tua situação. A gente tem aqueles que falam, mas dá um jeitinho aí. Não existe jeitinho, gente. É dentro da lei, buscando erros procedimentais para a gente anular o teu processo, tá? Um caso também que foi muito legal, até fiquei emocionada com esse caso, foi um senhor que perdeu o emprego. Ele teve a CNH suspensa, ele perdeu o emprego, ele foi demitido por justa causa, inclusive, porque ele era motorista de caminhão, não poderia estar com a CNH bloqueada, então ele não podia mais fazer a função dele e ele nos procurou bloqueado, ele já estava bloqueado para cumprir o bloqueio na CNH. Aí nós fomos analisar o processo dele e analisando o processo eu vi que o Detran tinha perdido prazo para julgar o processo dele. E aí nós entramos com um pedido de reconsideração em cima do bloqueio já ativo na CNH, conseguimos arquivar o bloqueio, fazer a retirada do bloqueio da CNH dele e com isso, daí ele teve a liberação da CNH sem precisar cumprir o bloqueio. Nós montamos todo um e-mail para a empresa e ele conseguiu o cargo dele novamente. Nossa, que coisa maravilhosa. Então a gente não está falando aqui só sobre CNH. A gente tá falando de vidas, isso, né? A gente está falando sobre a questão de... tem muito pai de família aí que precisa da CNH para trazer o sustento da família. Porque são motoristas de caminhão, estão na estrada toda hora e precisam do seu direito de dirigir. Então, a gente zela sempre para tentar entregar o máximo possível de resultado para os nossos clientes. Tem condutores, às vezes, que eles vão querer trocar a categoria. Eu arrumei um emprego e eu preciso da minha categoria de caminhão agora. Então, ele vai lá para alterar a categoria, para subir de categoria, e ele tem uma infração. Se ele tem uma infração de 5 pontos no período de 12 meses para trás, ele não consegue fazer essa troca de categoria. Então, a gente acaba também recorrendo dessas multas para suspender elas e fazer com que esse condutor continue fazendo a questão da troca da categoria, consiga dar andamento na troca da categoria dele para que ele vá para o mercado de trabalho que ele está buscando, né? Geralmente ser motorista de caminhão ou afins. Sim, acho que a gente pode dizer que a Steamer ajuda em tudo, isso, né? A gente aconselha, né? Entra ali na parte do processo também, ajuda o condutor. Então, ótimo. Pro pessoal aí seguir a Steamer e, enfim, contatar vocês, né? Isso, eu costumo dizer que a gente é o meio, né, para resolver os problemas na questão aí de direito de trânsito. Questão de documentação de veículo, questão de documentação de CNH, acidente de trânsito também a gente auxilia. Então, tá com algum problema que envolva esse meio, entre em contato conosco, que a gente tem o conhecimento específico, né? Eu sou pós-graduada em Direito de Trânsito, estou finalizando agora a minha graduação em despachante documentalista, tudo em busca de conhecimento para poder auxiliar os motoristas aí de todo o Brasil. Legal. Bom, Ana, a gente agradece a sua presença aqui no Diário do Iguaçu. A gente já encaminhou para o fim. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade, por trazer o seu conhecimento em relação a esse tema que é muito cotidiano, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo vai enfrentar alguma coisa relacionada a isso. E uma dica é: olhem a sua CNH a cada 30 dias para ver se vocês não têm uma infração aí que pode ocasionar algum problema no seu direito de dirigir. É isso aí, então fica a dica, pessoal. Contatem então a Steamer Multas, caso vocês tenham algum problema ou vocês querem esse aconselhamento, né, pela Steamer. E a gente fica por aqui com mais um episódio. Para conferir mais episódios, acesse o nosso perfil Diário do Iguaçu
no site, nas redes sociais e no YouTube. Obrigada, até mais!